tá? Nossas redes sociais, acredito que, se não todos, a maioria já acompanha aí. Direto ao ponto, então, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8069, e vamos diretos para disposições preliminares, tá? Esta lei dispõe, então, sobre a proteção integral à criança e adolescente. Tranquilo, né? Considera-se criança, para os efeitos dessa lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos, cuide isso aqui sempre, tá? E adolescente, aquela entre 12 e 18 anos, tá? Aqui ela não vai falar nada sobre incompleto ou completo, tá? Mas a gente tem essa percepção. É importante que vocês saibam o conceito de criança e de adolescente, porque no decorrer da lei eu vou mostrar para vocês que cada um tem um tipo de aplicação de medida, por exemplo, ou protetiva, né? E ele está inserido em algum contexto. E isso é muito importante que vocês saibam, tá, pessoal? Acredito que é uma parte mais fácil, aí quem já fez a leitura do Estatuto já vai perceber que é importante saber o conceito. Nos casos expressos ou expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este Estatuto à pessoa entre 18 e 21 anos de idade. Vou dar um exemplo para vocês, tá, pessoal? O adolescente, ele comete um ato infracional, né, que é análogo a crime, de homicídio, por exemplo. Então, às vésperas de completar os 18 anos, ele comete esse ato infracional de homicídio e vai recolhido, vai cumprir uma medida socioeducativa de internação numa unidade da fase, que no nosso caso é o Sul. O que vai acontecer a partir de então? Só liberar um acesso aqui, pessoal. O que vai a partir de então? Ele vai ter a aplicação da medida dele, que a gente vai ver as características da medida depois, né, durante a lei, mas ele pode ficar até se for o caso, né, até os 21 anos incompletos. Então, se a medida dele, normalmente, vamos falar de proporção, assim, normalmente é um pouco mais de 2 anos, sem entrar no mérito de se está certo ou errado a justiça, normalmente ele fica um pouquinho mais de 2 anos, depois ele começa a progredir, começa a sair aos finais de semana, depois vai para a semi-liberdade, assim por diante, para esse tipo de ato infracional, claro. E o ECA se aplica nesse tipo de contexto, tá? Então, ele vai estar com 19 anos de idade ou com 20 anos de idade e vai estar cumprindo uma medida socioeducativa. Então, eu só trouxe um exemplo aí para vocês. Se tiverem dúvidas aí, pode interagir aí, pessoal. Artigo 3º. A criança ou adolescente goza de todos os direitos fundamentais, né, inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata essa lei. Tranquilo, né? Assegurando-se-lhe por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades para o fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual, social, em condições de liberdade e dignidade. Até aqui tudo certo. Cuidem os pontos aí que eu destaquei de alguma forma, tá, pessoal? É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e também do poder público assegurar com absoluta primazia, ou melhor dizendo, prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária. Por que eu trago como destaque ali? Porque uma questão ela poderia vir dizendo que é obrigação do poder público simplesmente fazer, né, cumprir a efetivação de todos esses direitos. Então, a responsabilidade ela é mais ampla. Então, só tomem cuidado com esse tipo de colocação que às vezes as bancas costumam fazer no enunciado da questão, tá? Pois não, Darlene? O professor, eu usei para gravar ali no artigo 4º, é dever de 4, que é a família, a comunidade, a sociedade e o poder público em geral. Então, o artigo 4º, eu juntei com o 4. Não sei se tu me entendeu. Sim, entendi. Uhum. Claro. Não, na realidade até não usava nenhuma espécie de mnemônico, mas é uma forma de memorizar, sim, com certeza. A responsabilidade ela é sempre ampla, né? E sempre a gente tem que pensar nesse contexto. No que diz respeito ao ECA, apesar de eu não fazer muita introdução, falar sobre a lei, a gente tem que ter essa percepção, sempre de olhar para o lado da proteção, de pensar de pessoa, na condição de desenvolvimento. Então, o cuidado ele vai ser sempre muito amplo,
Então, essa é a característica principal. Mas é válido, sim, da lei. Algumas pessoas anotam diferente, mas aqui não tem especificamente um mnemônico, mas é válido para memorizar, sim. Parágrafo único, então, vai nos dizer, então, que a garantia de prioridade compreende. A gente está falando de prioridade aqui, tá? Cuidem esses termos, tá, pessoal? Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, precedência e atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, preferência na formação, na execução das políticas sociais públicas. Só um minutinho, pessoal. Também destinação privilegiada dos recursos públicos nas áreas relacionadas à proteção à infância e também à juventude, porque aqui, quando você fala em destinação, é só pensar na questão de verbas, né, de investimentos que tem que ter para esse lado, olhando para o lado da proteção da infância e da juventude. Artigo 5º vai nos dizer que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão, punindo na forma da lei qualquer atentado contra a ação ou omissão aos seus direitos fundamentais, tá? Bem tranquilo de perceber aqui. Na interpretação dessa lei, levar-se-ão em conta os fins sociais para que ela se dirige, né, e também as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais coletivos e as condições peculiares da criança e do adolescente como pessoa em desenvolvimento. Isso aqui é importante, tá? Então, essa condição peculiar aqui é levada em consideração na lei. Quando a gente fala de direitos fundamentais, tem alguns pontos aqui que eu vou chamar a atenção de vocês. A banca, ela costuma explorar essa parte aqui, tá, pessoal? E bastante. Artigo 7º, a criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, tranquilo, né? Mediante a efetivação das políticas sociais públicas, que permitam, claro, o nascimento e desenvolvimento sadio, harmonioso, as condições também dignas de existência. É assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e também às políticas de saúde da mulher e também planejamento reprodutivo e às gestantes, nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, e atendimento, olha só, nos 3 níveis, isso aqui eles costumam cobrar, tá? Pré-natal, perinatal e pós-natal. Às vezes a banca gosta de induzir o erro, dizendo que é somente pré-natal, enfim, tá? Integral no âmbito do SUS, né, pessoal? Então, cuidado aqui e atenção. Então, vejam bem que a proteção, ela já começa lá, né, na gestação. Então, é importante que você tenha a percepção disso, porque às vezes pode parecer um pouquinho de contexto, dependendo, né, se a gente não faz a leitura da lei, não tem essa percepção, pode parecer uma questão, dependendo do enunciado que a banca traz para vocês, que não está no contexto da lei, mas sim nesse caso aqui, tá? O poder público, as instalações e os empregadores propiciarão condições adequadas de aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães submetidas a medidas privativas de liberdade. Tranquilo aqui, né? Com esse direito aqui. Artigo 10, alguns detalhes aqui também. Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes públicos e particulares são obrigados a... E aí, é importante que a gente faça a leitura aqui, são coisas que não é tão comum de ser cobrado todos os pontos aqui. Mas, por exemplo, o inciso 1º, eu já vi inúmeras questões trocar essa data aqui, tá? Manter o registro de atividades desenvolvidas através de prontuários individuais, pelo prazo de 18 anos. Identificação, claro, né? Muito importante, do recém-nascido, mediante o registro da impressão plantar, digital também, olha só, da mãe, sem prejuízo de outras normas da autoridade administrativa competente, proceder a exames visando ao diagnóstico, né, é importante também ter todos esses relatos do metabolismo, do recém-nascido, enfim, aqui, mais a leitura é mais difícil de ser cobrado. Esses pontos que a banca costuma explorar é normalmente trocas de idades, alguma coisa nesse sentido. Fornecer declaração de nascimento, onde constem necessariamente as intercorrências do parto e o desenvolvimento do neonato. Manter alojamento conjunto, olha só, possibilitando ao neonato a permanência junto com a mãe, tranquilo, né?
acompanhar a prática do processo de amamentação, prestando orientações quanto à técnica adequada, né, importante, né, na questão de amamentação. Deixa eu liberar um acesso aqui, pessoal. Também, enquanto a mãe permanecer na unidade hospitalar, usando o corpo técnico já existente, tá? Artigo 12. Os estabelecimentos de atendimento à saúde, inclusive as unidades neonatais, terapia intensiva e dos cuidados intermediários, deverão propiciar condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável, tá? No caso, ou melhor dizendo, nos casos de internação da criança e do adolescente, não é somente da criança, por exemplo. Aqui poderia tentar induzir vocês ao erro dizendo que é só da criança. Artigo 13, nos casos de suspeita ou confirmação de castigo, de tratamento cruel ou degradante e de maus tratos contra a criança e também contra o adolescente, tá? Não somente contra a criança, deverão obrigatoriamente, serão, melhor dizendo, obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar. Essa é uma particularidade, tá, pessoal? O Conselho Tutelar, ele aparece algumas vezes durante a lei, e eu coloquei lá no quadro resumo para que vocês vejam o momento que ele aparece, tá? Em quais as intervenções que eles têm que fazer. Então, eu considero uma parte bem importante aí na leitura da lei. Então, cuidem as atribuições do Conselho Tutelar, muito importante. E, claro, aqui da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências, não é porque o Conselho Tutelar interferiu de alguma forma, ele aplicou uma das medidas que a gente vai ver no decorrer da lei, que não pode ser aplicada uma outra providência, né, da sequência na situação em si. As gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para a adoção serão obrigatoriamente encaminhadas sem constrangimento, por óbvio, né, à Justiça da Infância e da Juventude, tá? Guardem também essa informação. Artigo 15. A criança ou adolescente tem direito à liberdade, ao respeito, à dignidade como pessoa humana em processo de desenvolvimento. A gente vai ver essas frases no decorrer da lei em vários momentos, tá? Como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e na lei. 16. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos. Vamos lá, então. Aqui é tranquilo de perceber, tá? Só cuide os detalhes mesmo. Ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais, né? Tem algumas situações que o acesso não é permitido, então não é irrestrito essa possibilidade aí de ir e vir, tá? Opinião e expressão, crença e culto religioso, brincar, praticar esportes, divertir-se, participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação, tá? Participar da vida política, na forma da lei, né? Não é de forma irrestrita também, tem na forma da lei, buscar o refúgio, auxílio e orientação. Então, bem tranquilo essa parte aqui. 17. Reforçando que vários artigos aqui eu pulo, tá, pessoal? Acabo suprimindo aqui do contexto, não é que não tenha relevância, mas por ser autoexplicativo ou praticamente não é cobrado, mas reforço, leiam o PDF, tá? 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade ou melhor dizendo, da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores ideais, crenças, dos espaços e objetos pessoais. 18. É dever de todos, então não é somente do Estado, por exemplo, esse dever, velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Tá? Aqui tudo tranquilo. 18A, a gente tem uma outra lei, né, que acabou inserindo alguns artigos aí, né, Henri Borel, mas não é objeto do nosso estudo, a gente vai estudar diretamente o que está previsto na lei, eu vou fazendo as considerações aqui, tá, pessoal? 18A, a criança e o adolescente têm o direito de ser educado, né, nos cuidados, melhor dizendo, sem o uso de castigo,
tá? Ou tratamento cruel ou degradante, como forma de correção disciplinar, educação ou qualquer outro pretexto pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos também, né, executores de medida, socioeducativos, ou por qualquer pessoa encarregada por cuidar deles, tratá-los e educá-los ou ainda protegê-los, tá? A gente é chamado aí, eu não percebi? Ah, tranquilo, Vitor. Só avisou ali que vai sair da aula. Dando continuidade, então, pessoal. Parágrafo único, para os fins dessa lei, considera-se. E aqui tu tem que saber os conceitos, tá? É bem tranquilo de perceber aqui, tá? Só cuidem para não cair em pegadinha. Castigo físico. O que é um castigo físico? Ação de natureza disciplinar ou punitiva, aplicada com o uso da força. Então, aqui tu consegue perceber, né? Com o uso da força física. Sobre criança ou adolescente, que resulte em sofrimento físico, né, castigo físico, ou lesão. Né? Tratamento cruel ou degradante é o quê? A conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou adolescente que humilhe, ameace gravemente ou ridicularize. Tá? Tranquilo esses conceitos aqui, né, pessoal? 18b. Os pais, os integrantes da família ampliada, os responsáveis, os agentes públicos, executores de medidas socioeducativas ou qualquer pessoa encarregada de cuidar da criança e do adolescente, tratá-los, educá-los e protegê-los, que utilizarem do castigo ou tratamento cruel degradante como forma de correção, disciplina, educação, qualquer outro pretexto, terão sujeitos, ou melhor dizendo, estarão sujeitos, sem prejuízo de outras sanções, as seguintes medidas, tá? Essas medidas aqui é importante que vocês tenham a percepção também, tomem nota, né? Levem como observação aí, porque é importante, tá? E declaro, dependendo da gravidade do caso, encaminhamento ao programa oficial ou comunitário de proteção à família, para todos esses envolvidos, todo esse rol aqui, tá? Encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico, encaminhamento a cursos ou programas de orientação, obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado, também advertência, garantia de tratamento à saúde especializado à vítima. Parágrafo único, as medidas previstas nesse artigo serão aplicadas, olha só, isso aqui é o principal desse ponto aqui do 18b, tá? Todas essas medidas aqui, aplicadas pelo Conselho Tutelar, sem prejuízo, da mesma forma que a gente leu antes, de outras providências legais, tá? Então, muito importante, vai estar no resumo de vocês, no material que eu vou subir na plataforma ali. Então, é importante que vocês saibam aí as atribuições do Conselho Tutelar, para não se confundir, tá? E também fiquem atentos, porque a gente vai falar sobre isso ainda, mas o Conselho Tutelar é órgão não jurisdicional, ele não julga, né, mas ele tem algumas atribuições que, por vezes, pode se confundir, tá? Olhar e dizer, tá, mas ele está aplicando uma medida. Não, só um pouquinho. Tem algumas características que, sim, são importantes vocês tomarem nota, mas ele é um órgão não jurisdicional. A gente vai falar no decorrer da próxima aula. Artigo 19. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. Parágrafo 1º. Toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada, no máximo, cuidem sempre das suas palavras aqui, ó, a cada 3 meses, tá? Devendo a autoridade judiciária competente, com base em relatório elaborado por equipe interprofissional e multidisciplinar, também venha a decidir, né, de forma fundamentada pela possibilidade de reintegração familiar. O mais importante para que vocês percebam aqui, no que diz respeito, claro, a colocação aqui em acolhimento familiar ou institucional, é um caso que, por algum motivo, foi solicitada a retirada da convivência dessa criança ali, por exemplo, de uma criança do seio da família.
que ele tenha sido retirado por algum motivo específico, tá? Identificado uma situação de calamidade, uma situação que esteja em plenas condições, ou melhor dizendo, sem plenas condições de moradia, entre outros, e aí acaba colocando num atendimento aqui, né, de acolhimento institucional ou familiar, tá? Parágrafo 2º, vamos dizer que a permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de 18 meses, prazo é sempre importante, tá? Então, não se prolongará, salvo, e aqui também é importante, comprovada a necessidade, que atenda, claro, o seu superior interesse. Então, sempre tu vai olhar para o lado da criança e do adolescente. Se isso for bom para ele, existe sim essa brecha, tá? Será garantida a convivência da criança e do adolescente com a mãe ou pai privado de liberdade. Tranquilo aqui também, né? Por meio de visitas periódicas promovidas pelo responsável. Então, quem está de responsável, né, nesse caso aqui de acolhimento institucional, vai estar promovendo essa visita. Ou nas hipóteses de acolhimento institucional pela a entidade responsável, tá? E aqui, ó, informação importante, ó, independentemente de autorização. A banca poderia muito bem dizer para vocês aqui que, dependendo de autorização, ou toda vez que ele for visitar o pai ou a mãe que esteja privado de liberdade, por exemplo, ele precisa de uma autorização judicial. E nesse caso aqui não, tá? Será garantida a convivência integral da criança com a mãe adolescente, tá? Mãe adolescente, que estiver em acolhimento institucional. 19b vai nos dizer que a criança e o adolescente em programa de acolhimento institucional ou familiar poderão participar de programas de apadrinhamento. Programa de apadrinhamento é mais comum do que a gente pensa aí, tá, pessoal? Isso é bastante comum. Sem ampliar muito o assunto, isso acontece, e o que a gente precisa perceber é a questão de prazos. Por exemplo, pessoas jurídicas podem sim entrar nesse programa, e a questão assim, se a pessoa estiver inscrita num programa esperando um cadastro, melhor dizendo, um cadastro de adoção, e ela também se manifesta no caso de apadrinhamento, não pode, tá? Por quê? Porque pode simplesmente a criança criar vínculos de afeto, laços de afeto ali com aquela pessoa, ou a pessoa mesmo já está com essa intenção de ver como é a criança, de ter alguma coisa nesse sentido, de fazer uma avaliação, e não é o processo correto na lei, tá? Apadrinhamento consiste em estabelecer e proporcionar à criança ou adolescente vínculos externos à instituição para fins de convivência familiar e comunitária e colaboração com o seu desenvolvimento do aspecto social, moral, físico, cognitivo, educacional e também financeiro, tá? Parágrafo 2º, podem ser padrinhos ou madrinhas as pessoas maiores de 18 anos, tá? Não inscritas em cadastro de adoção, tá? Então, se ela está no cadastro de adoção, ela não pode participar desse programa de apadrinhamento aqui, tá? Pessoas jurídicas, sim, pessoas jurídicas podem apadrinhar crianças e adolescentes a fim de colaborar para o seu desenvolvimento, tá, pessoal? Artigo 20. Os filhos havidos ou não da relação do casamento ou por adoção terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas qualquer designações discriminatórias relativas à filiação. 23. A falta ou carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão do poder familiar. Então, não é porque a família é carente, tem outros meios, né, de prover esse recurso, de buscar ajudas, mas não é porque a família é muito carente, que está muito complicada a situação financeira, por exemplo, que vai suspender o poder familiar ou mesmo ter a perda do poder, tá? Parágrafo 2º, a condenação criminal do pai ou da mãe não implicará a destituição do poder familiar. E cuide essa exceção aqui, ó, tá? A banca, sim, pode elaborar uma questão bem elaborada, melhor dizendo, falando sobre esse parágrafo aqui, né? Dizendo que na hipótese de condenação por crime doloso, sujeito à pena de reclusão, tá? Contra
outrem, igualmente titular do mesmo poder familiar, ou contra filho, filha, ou outro descendente. O que quer dizer isso aqui? Teoricamente, tá, o que está dizendo aqui, ó, o pai da criança, tá, sofreu uma condenação criminal, tá? Por si só, não implica a destituição do poder familiar, tá? Não é porque ele cometeu um crime que ele vai estar em reclusão, por exemplo, e que ele vai ter a perda do poder familiar. Agora, se houve um crime doloso, né, sujeito à pena de reclusão, e, por exemplo, foi contra a mãe dessa criança, opa, aí já é o que está dizendo aqui, contra outrem, igualmente titular, no mesmo poder familiar, ou contra um filho, filha, ou um outro descendente, tá? Então, nesse caso aí, pode sim haver a perda aí do poder familiar, tá? Ou melhor dizendo, a destituição. Artigo 25. Entende-se por família natural, cuide esses conceitos aqui, comunidade formada pelos pais ou quaisquer, ou qualquer deles e seus descendentes, tá? Os descendentes. Então, cuide aqui, ó. Quando a gente falar de família natural, é de ti para frente, tá? Tua família, de ti para frente. Parágrafo único vai nos dizer que entende-se por família extensa ou ampliada, e aqui o conceito é diferente, cuidem para não cair em pegadinha, aquela que se estende para além da unidade pais e filhos, ou da unidade do casal, formada por quem? Por parentes próximos, com os quais a criança ou adolescente convive e mantenha também vínculos de afinidade e afetividade, tá? 26 é o artigo. Os filhos havidos fora do casamento poderão ser reconhecidos pelos pais conjunta ou separadamente, tá? Cuide isso aqui, é possível sim. No próprio termo do nascimento, por testamento, também mediante escritura ou outro documento público, qualquer que seja a origem da filiação, tá, pessoal? Artigo 27 vai nos dizer que o reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo ser exercitado, melhor dizendo, contra os pais e seus herdeiros, sem qualquer restrição, observado o segredo de justiça. Tranquilo também, né? Quando a gente fala de família substituta, a gente tem vários detalhes aqui que a gente precisa levar em consideração na sequência, tá, pessoal? Vamos lá, família substituta, 28 é o artigo. Colocação na família substituta far-se-á mediante guarda, tutela e adoção, independentemente da situação jurídica da criança ou do adolescente, nos termos da lei, tá? Parágrafo 2º, tratando-se de maior de 12 anos, olha a informação aqui, tem que ser maior de 12 anos, ou seja, adolescente, será necessário o seu consentimento, colhido em audiência, tá? Então, olha só, a gente está falando dessas modalidades que a gente vai ampliar logo, logo, tá? Isso é importante vocês perceberem aqui também. Parágrafo 3º vai dizer que a apreciação ou na apreciação do pedido levar-se-á em conta o grau de parentesco e relação de afinidade ou afetividade, a fim de evitar ou minorar as consequências decorrentes da medida, tá? Os grupos de irmão, cuidem isso aqui, tá? Os grupos de irmãos serão colocados sob adoção, tutela ou guarda da mesma família substituta. Esta é a regra, tá? E aí nós temos a exceção ressalvada, a comprovada existência de risco de abuso ou outra situação que justifique plenamente a excepcionalidade. Então, tranquilo, a regra, né, que grupos de irmãos sempre fiquem juntos, tá? Inclusive, existe, por vezes, aí, uma grande dificuldade de adoção de grupos de irmãos, né? 31 artigo, a colocação em família substituta estrangeira, cuide isso aqui também, constitui medida excepcional, somente admissível na modalidade de adoção. Então, não tem como ser guarda nem tutela, que depois eu vou explicar para vocês. Então, em primeiro lugar, a colocação numa família substituta, ela já é uma exceção, né? A regra é estar no seio da família. Colocação em família substituta já é a regra, e aí tu pensa assim, a regra, aliás, a exceção, melhor dizendo, a exceção da exceção é colocação em família substituta estrangeira, tá? Então, isso se evita
com certeza ao máximo, tá, pessoal? Vamos fazer uma revisão rápida aqui, eu gostaria da participação de vocês, tá? Fiquem à vontade em interagir comigo. Artigo 2º, considera-se criança, para os efeitos dessa lei, a pessoa até 12 anos de idade completos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. E aí? Podem colocar ali no chat, ou se quiserem falar, fiquem à vontade aí. Certo ou errado? Diego diz que está errado. Guilherme também, Renan, Darley. Todo mundo foi na errada. Alguém mais? Renata, Gabriela. Isso aí, pessoal. Errado, né? Exatamente pelo conceito. 12 anos de idade incompletos aqui, né? Às vezes é o que faz tu perder uma questão. Então, tem que ter cuidado mesmo na leitura, né? Segunda questão da revisão aqui, tá? Eu nem fiz enunciado de questão, tá, pessoal? Já deixei aqui o artigo, inclusive, para que vocês possam fazer a revisão depois. Artigo 4º, no seu parágrafo único, vai dizer que a garantia de prioridade compreende, exceto, sempre cuide isso aqui, tá? Na hora da prova. Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, precedência em atendimento nos serviços públicos de relevância pública, preferência na formulação e na execução das políticas públicas sociais, participar da vida política na forma da lei, destinação privilegiada dos recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção da infância e da juventude. E aí, qual que vocês acham que é a exceção aí, do que diz respeito à prioridade? A galera foi na D. Alguém mais quer responder, hein? Se tiverem dúvidas, fiquem à vontade aí, pessoal. Podem falar aí, tá? Alternativa D é a ser marcada, por ser a exceção, tá? E aqui, exatamente, a gente fala, né, de direito à liberdade, né? E não uma questão de garantia de prioridade. Então, por pedir a exceção, a gente tem que marcar a alternativa D. Mais uma questãozinha aí, marque a alternativa errada. Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, serão obrigados a manter registro das atividades desenvolvidas através de usuários individuais pelo prazo de 18 meses, identificar o recém-nascido mediante o regime de, ou melhor dizendo, registro de sua impressão plantária digital e também da impressão digital da mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade administrativa competente. C. Proceder a exames visando ao diagnóstico e terapia ou terapêutica de anormalidades no metabolismo do recém-nascido, bem como prestar orientação aos pais. D. Fornecer declaração de nascimento onde constem necessariamente as intercorrências do parto e também do desenvolvimento do neonato. Manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato permanecer junto com a mãe. Qual que vocês acham aí, pessoal? A galera foi na A. Isso aí, pessoal. Alternativa A, ela deve ser marcada. Primeiro porque a questão pede a errada. Cuidem muito isso aqui, tá? Na hora da prova eu sei que é diferente, pessoal. E eu falei no início da aula, na realidade, antes de começar a gravação,
eu falei que é diferente, né? A gente recém passar pelo conteúdo do que tu seguir estudando ao longo de 2 meses, né? É um estudo maçante, e chegar lá na frente e na hora da prova, com o pescoço doendo, já cansado ali, tu passa por uma questão dessa aqui, batido se tu não tiver atenção. Então aqui não é 18 meses, mas sim 18 anos, tá? Então, alternativa a ser marcada. 4, que vem lá do artigo 12, os estabelecimentos de atendimento à saúde, inclusive das unidades neonatais, de terapia intensiva e de cuidados intermediários, deverão propiciar condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável nos casos de internação de criança ou de adolescente. Certo ou errado? Darley, Renan, Bruno, Bruna, todo mundo, Marcelo também, Renata também disse que está. Gilmar também, todo mundo disse que está certinho. Cristiano também, Diego, Renata. Certinho, né, pessoal? Na íntegra aí, conforme o artigo 12. Perfeito. Artigo 13, né, quinta questãozinha aqui de revisão. Os casos de suspeita ou confirmação de castigo, de tratamento cruel ou degradante e de maus tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados à Justiça da Infância e da Juventude da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. E aí, certo ou errado? A galera tá afiada. Todo mundo foi na errada. Show de bola, pessoal. Errada a questão, porque aqui a gente fala em conselho tutelar, né? Passamos há pouco pelo tema aí, então sempre que falar aqui questão de maus tratos, de tratamento cruel ou mesmo castigo, tá? Conselho tutelar, inclusive com a aplicação daquelas medidas que a gente viu anteriormente, tá, pessoal? Questão 6, vem lá do artigo 13, parágrafo 1º, as gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção serão obrigatoriamente encaminhadas sem constrangimento à Justiça da Infância e Juventude, certo ou errado? A galera já foi no certo. Top, todo mundo respondeu ali certinho, pessoal. Isso aí. Certa a nossa questão também. Indique a alternativa errada. Tá? Primeira coisa que tu tem que fazer na questão é isso aqui, tá? No enunciado da questão, cuidar o que ela está te pedindo. Vem lá do artigo 16, tá, pessoal? Direito à liberdade compreende os seguintes aspectos. Vamos lá. Ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários sem restrições, opinião e expressão, crença e culto religioso, brincar, praticar esporte e divertir-se, participar da vida familiar e comunitária sem discriminação. E aí? Certo? Melhor dizendo, qual a alternativa aqui que estaria a ser marcada aí? Gilmar, Bruna, disseram que a A. Marcelo também. Renata. Alguém mais? Alternativa A deve ser a alternativa a ser marcada. Por quê? Porque ela pede a errada e ressalvadas, claro, as restrições legais, né? Não é de forma irrestrita, né? Então, cuidado, às vezes é um erro sutil que está ali e tu acaba na leitura mais dinâmica, assim, mais passiva, não percebendo o erro da questão. Então, muita atenção, tá, pessoal? Sempre falo sobre o enunciado da questão porque eu sei como é que é, tá? Sei que aqui tá tranquilo, passamos pelo conteúdo há pouco, mas depois de
né? O tanto tempo de estudo eu sei que é maçante e cuidem na leitura. Questão de número 8 para a nossa revisão aqui, vem lá do artigo 19b, parágrafo 2º. Sempre deixo aqui o artigo também para que vocês possam revisar, tá? Se tiverem dúvidas. Pode ser padrinhos ou madrinhas, pessoas maiores de 16 anos, não inscritas no cadastro de adoção, desde que cumpram os requisitos exigidos pelo programa de apadrinhamento de que faz parte. Aqui estamos falando, claro, do programa de apadrinhamento. Certo ou errado? O que vocês acham? A galera disse que está errada a questão. Alguém mais? Cristiano, Sabrina também. Errada a questão. Da mesma forma aqui um erro sutil, né, pessoal? Essas bancas gostam muito de explorar aqui, tá? Os 18 e não 16 anos como está ali, tá? Mais uma questão, vem lá do artigo 23. A falta ou carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para perda ou suspensão do poder familiar, certo ou errado? A galera já disse que está certo. A Bruna, Sabrina, Darley, Renata, Gilmar, Cristiano. Certinha a questão, tá, pessoal? Passamos por ela há pouco também. Bem importante aí. A gente vai fazer uma aula só de questões, tá, pessoal? Bem importante aqui. E a gente faça as revisões aí para não ter surpresa. A questão 10, vem lá do artigo 25, entende-se por família ampliada a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. E aí, certo ou errado? O que vocês acham? Sabrina diz que está certo, o Renan e o Cristiano disseram que está errado, Darley diz que está certo, o Guilherme já disse que está errado. Alguém mais? Podem ler aí, pessoal. O Darley já retificou. Sabrina, Bruna, Renata, o Bruno também. É o conceito aqui, né, pessoal? Aqui o conceito de família natural, tá? E não ampliada. Então, tem que cuidar esses termos, assim, para a gente não perder uma questão, tá? Então, muito cuidado aí. Última questão desse primeiro bloco, tá? Só liberar o acesso de alguém aqui. Uma questãozinha da objetiva, bem atual, tá? De acordo com o direito à liberdade da criança e do adolescente, proposto, então, pelo ECA, né? Por favor, analisar, então, os itens abaixo. Direito à opinião e expressão, direito de brincar, praticar esportes e ter lazer, obrigatoriedade de não participar ou se envolver em assuntos que envolvam a natureza política e social, dada a incapacidade de opinar sobre tais assuntos, direito do infante em ser penalizado ou advertido sobre que descumprir as regras advindas de superiores, pais, professores, diretores de escola, e aí a gente tem que marcar quais ou qual itens corretos. O que vocês acham aí? Todo mundo foi na B?
Como eu disse para vocês, pessoal, a gente vai resolver questões da banca, tá? E não foge muito desse nível aqui, tá? Alternativa B, claro, desde que a gente passe pelo conteúdo, que a gente revise, que a gente esteja com o conteúdo aí sempre em constante atualização, revisando, fazendo a leitura, e tirando as dúvidas aí, sempre necessário, mas não foge muito disso aqui, tá? Quem já fez aí algumas questões da banca, provavelmente vai perceber da mesma forma aí. Direito à opinião e expressão, ok, né? Bem tranquilo. Direito de brincar, praticar esportes, ter lazer, só muda um pouquinho o termo, mas é a mesma coisa. Obrigatoriedade de não participar ou se envolver em assuntos de natureza política, não, a gente tem uma questão, a banca talvez tentou induzir, né, falar dos direitos políticos ali, né, na forma da lei, mas não tem nada a ver com o que ele está dizendo aqui, né. Também o direito de infante em ser penalizado, o direito de ser penalizado, pelo amor de Deus, né. Então, tranquilo. Encerramos esse primeiro bloco, pessoal, já a gente retorna com a gravação do segundo bloco da nossa aula de hoje.